Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Provérbio do Dia. Eu me chamo Lourenço e neste canal nós interpretamos provérbios, refletimos provérbios no sentido psicológico, no sentido filosófico e no sentido espiritual. Estou a afastar um pouco aqui, parece que o sol está a afetar muito a qualidade do vídeo. Deixa pelo menos eu estar aqui. Ok. Eu dizia, eu me chamo Lourenço e neste vídeo, ou seja, neste canal nós interpretamos provérbios, refletimos provérbios no sentido psicológico, filosófico e espiritual. E falar de um provérbio é falar de uma frase curta que transmite uma sabedoria, uma lição moral ou uma verdade universal. Onde geralmente essas verdades, ou seja, esses provérbios são baseados nas experiências do dia a dia. Então, eu te convido a se inscrever no meu canal, a compartilhar este vídeo e a ativar o sininho das notificações, porque pelo menos cada semana não falta um provérbio aqui no canal, o Provérbio do Dia. Então, indo ao provérbio de hoje, ele diz o seguinte: o pessimista, ao escolher entre os males, ele escolhe ambos. Este é o provérbio que estarei aqui a interpretar ou a dar a minha opinião ou o sentido que tem o meu parecer. Então, não se esqueça de se inscrever, porque você fazendo isso, você estará a me ajudar mais do que você imagina no crescimento deste canal. Então, preste um pouco mais de atenção, porque eu já vou dar o meu palpite, a minha ideia, a minha opinião, a minha interpretação segundo o meu ponto de vista. Ao escolher entre os males, o pessimista escolhe ambos. É uma frase, é um provérbio que critica atitudes pessimistas nas situações difíceis que nós passamos dia após dia. Bom, primeiro nós precisamos olhar o aspecto de escolher ambos os males. Nós sabemos que a vida, ela às vezes nos faz passar, ou seja, a vida, ela aparece momentos em que as coisas parecem muito ruins. A vida sendo uma escolha, às vezes nós nos deparamos com situações que parecem difíceis, parecem complicados, mas mesmo assim nós temos a capacidade de avaliar, a capacidade de analisar e ver qual é o lado, ou seja, qual é a opção que está um pouco mais, ou que é um pouco menos prejudicial. Então, esta é a forma como nós usamos para resolver, para escolher a alternativa menos prejudicial. Ou seja, quando tu deparas com uma situação difícil, quando tu passas uma vida difícil, quando tu deparas com alguns desafios muito difíceis, sempre existe essa tendência de você parar e analisar. O que é que eu faço? Você faz um estudo, você faz uma análise, você compara as situações, qual o caminho que você deve seguir. Então, essa é a realidade, ou seja, esse é o comportamento que nós devemos adotar. Agora, acontece que, para um otimista, ele olha a situação e ele procura sempre encontrar o lado melhor. Se ele está perante uma situação difícil, se ele está perante uma situação desastrosa, ele para e analisa qual é o caminho, qual é a via, qual é a opção que tem menos riscos, que é menos prejudicial, e ele segue aquela opção. Essa é a atitude, ou seja, essa é a atitude de um otimista. E para um realista, ele também faz uma avaliação de prós e os contras, para ele tomar uma decisão com menos prejuízo. Enquanto para um pessimista,
perante uma situação difícil, perante uma situação desafiadora, ele não toma nenhuma decisão, ele não escolhe, ele não avalia, ele não observa, ele não escolhe, ele não segue nenhuma das opções, ele apenas vive reclamando, ele vive se vitimizando, ele não para e pensa qual é o caminho que pode ser útil ou que é menos prejudicial para ele. Ele tudo está a ver como se fosse a mesma coisa. E fazendo isso, ou seja, tomando essa atitude de não querer avaliar ou diferenciar as situações para encontrar um lado melhor, ele acaba assumindo os dois males automaticamente. Ele acaba se entregando ou passando as consequências das duas opções, porque o fato dele não escolher, ele escolheu o seu próprio mal, ou seja, ele escolheu as duas opções, os dois males. Por isso o provérbio diz: o pessimista, ao escolher entre os males, ele escolhe ambos. Significa, não se dá tempo de avaliar, não se dá tempo de refletir, não se dá tempo de observar qual é a opção que ele deve seguir, que tem menos prejuízos. E ele não fazendo isso, ele acaba assumindo, ele acaba passando prejuízos, acaba sofrendo as consequências que não deveria sofrer, porque se escolhe, a pessoa segue o que vale a pena. Então, é um provérbio muito profundo, é um provérbio que falou muito comigo. Na verdade, na vida nós encontramos desafios, nós encontramos problemas e, acima de tudo, situações que nós precisamos sempre fazer escolhas conscientes. Então, meu amigo, minha amiga, se você está assistindo este vídeo, ou se você acompanhou bem o conteúdo deste provérbio, você precisa parar a analisar nas suas situações diárias. Ou seja, quando tu deparas com uma situação, tenha sempre o hábito de observar, avaliar e comparar as opções. Qual delas que você deve seguir. Não seja apenas uma pessoa que reclama, não seja uma pessoa que está esperando um Deus descer, ou seja, um Salvador vir do outro mundo para vir resolver o seu problema. Seja capaz, seja avaliativo e não seja pessimista, seja otimista, seja realista, e assim você vai conseguir superar, resolver, avançar e progredir nos seus desafios diários. Muito obrigado se você assistiu este vídeo até aqui e não se esqueça de inscrever-se no meu canal, não se esqueça de compartilhar, assim como ativar o sininho das notificações. Obrigado. Tchau, até o próximo provérbio.